Os capítulos 38 e 39 de Isaías apresentam eventos que aconteceram simultaneamente ao cerco de Jerusalém. Aquela situação em que o exército assírio estava querendo tomar Jerusalém. Bem, irmãos, a situação já era complicada. Ezequias estava administrando essa situação, estava administrando ao povo, aos militares, estava animando o povo sobre a fidelidade de Deus e a certeza de que Deus cuidaria para que a cidade não fosse invadida. Mas quando a coisa está difícil, irmãos, parece que pode ficar mais difícil ainda, e foi o que aconteceu com Ezequias. Ezequias ficou doente. Ezequias ficou doente de uma doença terminal. Veja lá, irmãos, Isaías 38, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Pensem, irmãos, todas as preocupações governamentais e agora ainda uma doença mortal. Põe em ordem a tua casa, porque você está com data de validade, você vai morrer. Todos nós sabemos que vamos morrer, irmãos, mas não sabemos a data, não temos uma data de validade. Não sabemos se vai ser daqui a 5 anos, se vai ser daqui a 10 ou se vai ser na semana que vem. Mas essa preocupação a mais agora para Ezequias. Arruma a tua casa. Nós devemos ter a casa arrumada, irmãos. Ter a casa arrumada em todos os sentidos. Para quando chegar a hora de nós descansarmos, irmãos, a gente possa estar tranquilo, porque a nossa casa está arrumada. Mas veja só, irmãos, por que é que estava acontecendo isso com Ezequias? Vamos ver o texto da nossa lição, que é um texto do comentário bíblico adventista. Está na página 95 da lição. Satanás estava determinado a causar a morte de Ezequias e a queda de Jerusalém. Sem dúvida, ele pensava que se Ezequias estivesse fora do caminho, seus esforços para a reforma cessariam e a queda de Jerusalém poderia acontecer mais rapidamente. Satanás tinha razão, irmãos. Ezequias era fundamental na defesa da cidade, ele era muito importante na defesa da cidade. E o que estava acontecendo ali, como vimos ontem, era mais uma batalha na luta entre o bem e o mal. A destruição de Jerusalém, a destruição do povo que receberia o Senhor Jesus. E Satanás ataca de várias maneiras. Naquele momento ele estava atacando através do exército assírio e estava atacando através da doença do rei Ezequias. Também na nossa vida, irmãos, para nos derrubar, para fazer com que nos percamos, Satanás ataca de várias maneiras. Muitas vezes ele pode atacar com doenças, ele pode atacar com problemas financeiros, ele pode atacar com desemprego, ele pode atacar, irmãos, com traições, com quebras de relacionamento. Ele pode produzir em nós depressão. Qual era a solução para Ezequias? Desculpem. Qual é a solução para nós? A solução é orar. Vamos ver o que fez Ezequias. Isaías 38, versos 2 e 3. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou amargamente. Ezequias podia dizer para o Senhor assim: eu tenho andado de acordo com a tua vontade, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho te honrado. E agora eu estou com esse problema de doença. Irmãos, as doenças, os problemas acontecem com todos. Acontecem com os ímpios e acontecem também com aqueles que fazem a vontade de Deus. Isso não quer dizer que Ezequias estava sendo punido, mas acontecem com todos. Mas a oração dele, irmãos, a oração dele
está expressa no salmo que ele fez em seguida. Vamos lá, o Senhor ouviu a oração de Ezequias. Isaías 38, 5 e 6. O Senhor disse para Isaías: vai e fala para Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade. O Senhor respondeu a Ezequias, irmãos, de duas maneiras, dando duas grandes bênçãos para ele. Primeiro, assegurando que a cidade não seria tomada. Deus ia cuidar da cidade. E mais ainda, ele daria a Ezequias mais 15 anos de vida. 15 anos de vida. Ezequias aí elaborou um salmo que está no livro de Isaías, no verso 38 até o verso 20. Do verso 10 até o verso 20. E lá ele fala sobre a finitude da vida. Ele fala sobre a consciência de que ia morrer, de que todos iam morrer. Ele fala do seu desânimo. Sabe, irmãos, não é ruim, não é pecado ficar desanimado. Muitas vezes as pessoas ficam desanimadas e os outros, para ajudar, falam assim: você não tem fé, você está desanimado porque você não tem fé. Não, irmãos, veja lá, Isaías 38, 14 e 16. Como um grou ou a andorinha, assim eu chirleava e gemia como uma pomba. Os meus olhos não se cansam de olhar para o alto. Ando oprimido, ó Senhor, fica como o meu fiador. Quando nós estivermos desanimados, irmãos, quando nós estivermos depressivos, vamos orar a Deus, para que Ele nos ajude. Vamos dizer a Ele: olha, Senhor, estou mal, preciso da tua ajuda. Mas ainda, irmãos, veja ainda o verso 16. Senhor, por essas coisas vieram os homens, e o meu espírito encontra vida nelas. Restaura-me a saúde e deixaste-me viver. Esse era o salmo de agradecimento que Ezequias fez. Bem, ainda para mostrar que Deus faria isso, ele deu um sinal milagroso. O relógio do sol ia voltar 10 graus. Pergunta para mim, irmãos, como isso aconteceu? Não sei. Como isso pode acontecer? Mudar a rotação da Terra. Isso é um milagre, irmãos, e milagres não se explicam. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 1,17 que o justo vai viver pela fé. E se você não acredita em milagres, você está com problema. Porque a Bíblia inteira é um relato de milagres. O relato da criação, o milagre da criação, o milagre da saída do Egito, o milagre, todos os milagres, o milagre do nascimento de Jesus, o milagre da ressurreição de Jesus, o milagre da ressurreição de Lázaro, o milagre de inúmeras curas de doenças. E milagres, irmãos, não se explicam. Esse negócio dos 10 graus que o relógio voltou, irmãos, um dia eu quero perguntar para o Senhor Jesus, falar o que aconteceu, como pôde acontecer isso? Mas um milagre, irmãos, e o milagre foi dado para referendar, para afiançar a condução do Senhor. Quero voltar a falar o texto de Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Não é pelo que entendemos, irmãos, não é pela razão, somente pela razão. Não é pelo aquilo que a gente pode explicar, mas viverá pela fé. O texto agora de Isaías 39, irmãos, fala da visita dos representantes de Babilônia, vieram visitar Ezequias. E agora, irmãos, veja, até Ezequias estava tão bem, até aqui estava tão bem. Agora ele podia testemunhar para os representantes de Babilônia, mas o que ele fez, irmãos? Ele se envaideceu e foi mostrar os tesouros, todos os tesouros, para fazer brilhar os olhos de Babilônia.
que viria, depois de alguns anos, invadir Jerusalém. Não testemunhou. Orgulhou-se, exibiu-se, falou: esses são os tesouros que eu tenho, os tesouros do povo de Judá. Sabe, irmãos, gosto que aconteceu isso. Isso serve de exemplo para nós, irmãos. Até pessoas que são absolutamente fiéis a Deus podem fazer tolices espirituais, podem em algum momento se envaidecer. E nós devemos cuidar com isso, irmãos, devemos ter preocupação com isso, cuidar, estarmos vigilantes, porque o Senhor abençoou tanto Ezequias, e no momento que ele podia testemunhar do Senhor, ele mostrou a sua própria glória. Ainda que Ezequias tenha sido o melhor rei de Israel, irmãos, como lemos nessa semana, não teve nem antes dele nem depois alguém que fosse melhor que ele, mas também cometeu os seus erros, mas foi absolutamente abençoado pelo Senhor. Nós cometemos muitos erros. Eu cometo erros, você comete erros, mas o Senhor nos abençoa, mas o Senhor continua nos abençoando. Que Deus nos abençoe e que apesar dos nossos erros, irmãos, apesar das nossas vaidades, apesar do nosso orgulho, o Senhor possa nos abençoar e possam dizer de nós, como aquele, houve poucos. Antes dele e depois dele não houve ninguém melhor, mas melhor aos olhos de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós.